Estamos de volta aqui no Papo com ela e hoje a gente fala sobre os preparativos para a prova do Enem. E eu recebo para discutir essa temática o professor Carlos Roberto Rodrigues, que é mais conhecido como Leão, e a psicóloga Leni Xavier. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite para que a gente pudesse fazer esse debate. Leão, em toda essa trajetória, trabalhando no preparativo desses alunos para esse momento decisivo, né, que é o momento que marca a entrada ou não no ensino superior, o que fica mais marcado para você em todos esses anos de experiência? Então, eu leciono há 27 anos e há 2 anos eu estou na direção geral. Eu percebo que a proximidade da prova vai aumentando a ansiedade. O que a gente procura fazer, então, é canalizar essa ansiedade para uma concentração de quem tem foco, quem tem meta, né? Mas agora o principal ponto é tranquilizar os alunos, que eles fizeram o seu melhor, que estão preparados para a prova e que farão, então, com sucesso esses 2 domingos pensando aí na prova do Enem. Leni, o Leão cita para a gente essa ansiedade, esse nervosismo. De que forma isso pode ser prejudicial no momento da prova? Então, Michele, ele é prejudicial, como o professor falou, existe a possibilidade de reverter a ansiedade como um foco, um impulso para a produção. Agora, na reta final, se ela vir no sentido de trazer insegurança e uma questão a dizer, é que a gente tem 2 públicos normalmente para as provas. Aquele que estuda muito, mas embora ele estuda muito, ele nunca se sente preparado, né? Aquela sensação de que não conseguiu ver o conteúdo todo, que tem muita coisa para ver. E agora, nessa fase final, já não é hora mais de preocupar com essa questão. Se isso intensifica, a ansiedade vai atrapalhar, ela vai deixar uma pressão psicológica e a gente sabe que quando nós estamos sob pressão, esse conteúdo assimilado ele tem dificuldade de fluir. O outro público é aquele que foi procrastinando. Passou o ano, no Enem do ano passado ele disse, eu vou fazer diferente. E por vários motivos não fez. E aí vai chegando agora, e aí aquela ansiedade, né, vai bater, vai dizer, eu não estou preparado, o que eu vou fazer? E os sintomas, depois a gente pode falar, ele pode ser variado. Então, assim, agora, reta final, estudou ou não estudou, vamos trabalhar com o que nós temos, né, no sentido de relaxar, de se acalmar, de tentar viver o momento presente. É não olhar para o que deixou de fazer, né, mas perceber o quanto foi feito. Foi uma caminhada que chega agora depois de 1 ano, às vezes aquele que está no pré-vestibular, 2 anos, 3 anos. Então agora é desacelerar, mas sem parar também, porque senão vira discurso, né? Olha, vá para a Chapada, tomar um banho de cachoeira. Não funciona muito para aquele aluno que está focado. Então a ideia é tranquilizá-los, mas sem deixar de estar concentrados para a prova. Leão, quando a gente fala do curso escolhido, essa pressão ela tende a aumentar? Por exemplo, um aluno que foca na medicina, um aluno que foca no direito, os cursos que a concorrência é maior, também se torna uma pressão maior para esse aluno? Ah, com certeza. Os alunos que vão para cursos mais concorridos são aqueles alunos também que têm que ter uma alta performance. Então, por conseguinte, aumenta a pressão. Se ele fosse para um curso de menor concorrência, talvez não tivesse que ter tantas horas de estudo como tem aqueles que vão para esses cursos de maior concorrência. O fato é que, se a gente olhar, por exemplo, a medicina, que em várias universidades é o curso mais concorrido, né, em várias delas, raríssimas, aquelas que o curso de medicina não é o mais concorrido, nós vamos perceber que os alunos que ingressam com uma faixa etária um pouco maior. Significa dizer, então, que é difícil o aluno sair do ensino médio, o aluno egressa do ensino médio e prontamente entrar no curso de medicina. Então, ele passa 2, 3 anos ainda de preparação. Então, a pressão acaba sendo muito maior, porque ele também busca uma definição do curso a se seguir. Alguns colegas, amigos já estão cursando e ele acaba recebendo toda essa carga de pressão que pode ser até velada, né? Quando os pais chegam, abraçam o filho, olha, eu acredito em você, vamos lá. Quer dizer, na verdade, está descarregando ali sobre os ombros desse menino, desse filho, uma pressão maior ainda. Leni, como que fica aí o papel da família nesse processo, né? Já que o Leão trouxe à tona essa coisa dessa pressão velada dos pais, qual é o papel da família para garantir também que esse candidato tenha uma tranquilidade? Esse é o desafio, né? Muito grande. As pessoas não sabem direito como é que eu faço, quando é que eu estou apoiando, quando eu deixo de apoiar, quando é pressão, né? E
o principal fator é apoio mesmo. Mas como é esse apoio? Então, como o professor falou, esse abraço, né? Em geral, o aluno que está muito focado, ele já tem uma autocobrança enorme, é dele isso, né? Essa coisa, como o professor falou, é difícil passar para um curso concorrido como esse, passar numa primeira prova. Então, é um investimento de tempo, é o jovem que ele não está trabalhando, ele está só focado em estudar, tem o financeiro, então tudo isso já internamente não é dito, até porque os jovens às vezes têm uma dificuldade de expressar sentimentos, mas está ali. Quando chega no consultório é visível. Tudo isso, esse gasto que a família está fazendo. Então, quando o pai chega, dá aquele abraço, fala, você vai conseguir, olha, a gente já vai olhar o apartamento, isso internamente traz. Acho que uma conversa clara de dizer assim, olha, o tempo é teu, né? Se é esse mesmo, se já está definido, é muito difícil definir uma profissão tão jovem. Hoje tem essa cobrança social de que aos 19 anos a pessoa já saiba aquilo que vai fazer e aquilo que vai ser a vida inteira. Para quem passa é muito difícil ter que definir. Então, assim, o ideal, a gente vai falar do ideal, claro que a gente não vive, né, no ideal, mas o ideal seria uma conversa franca, né, de reconhecer o esforço que está fazendo e estudar até passar. Até quando que a gente estuda? Quando já está definida a profissão. Até passar. Nesse caminho, as certezas podem mudar? Por exemplo, eu faço uma prova do Enem, não consigo. Faço de novo, não consigo. Pode ser que esse aluno ele visualize mais para frente que talvez aquele não possa ser o caminho, né? Que ele possa fazer um outro tipo de escolha. Essa definição precoce, vamos dizer assim, também passa pela influenciação de quem está mais perto. Os pais também podem influenciar nesse sentido. Os pais podem influenciar, até porque essas principais profissões tem a questão financeira, né, do ganho financeiro aí colocado, o status social, tem tudo isso. Se pode mudar, sempre pode mudar. Pode mudar pelo fato de não passar, né, então tentar um outro curso que a nota deu, acontece, eu acompanhei no ano passado, então não deu, a pessoa estava se preparando para a medicina, não deu, então eu vou fazer direito. A nota deu direito, numa universidade eu vou fazer. E 6 meses depois a pessoa disse, não dá. Já está, internamente é medicina, eu não posso. Alguns vão ficar e vão dar um jeito com isso, mas alguns iniciam e eles vão parar. Assim como aquele que está muito definido, também pode chegar lá, quando a gente fala do ser humano, não tem uma certeza absoluta. Tudo pode acontecer, possibilidades, né? Então, assim, começa a fazer o curso de medicina, por exemplo, um adoecimento, a pressão continua. A pressão agora é para o Enem, tá bom, o que nós vamos fazer? A gente vai falar como fazer. Depois você passa, né, depois tem a residência, então assim, por isso que é importante a gente trabalhar os aspectos psicológicos, porque se for olhar, a vida vai ter sempre essas cobranças. E não é raro nós encontrarmos no pré-vestibular alunos que fizeram um curso superior, retornam para a sala do cursinho porque desejam outro curso. E num mundo cada vez mais volátil, em que as profissões estão surgindo, novas profissões, novas demandas também. Então, eu acredito que o adiamento para a escolha profissional e, às vezes, essa maturidade de 1 ano no pré-vestibular ajuda a fazer escolhas mais seguras também. Agora, ter sempre essa possibilidade do caminho de volta, né? Quer dizer, uma definição feita, às vezes, no final do ensino fundamental, a gente vê muito assim no 8º para o 9º ano, é quando ele tem aquele clique, né? Vou fazer tal curso. E às vezes fica com isso até a opção mesmo lá do SISU, depois do Enem. E aí entra para a faculdade e fala, bem, não é isso que eu quero. Então, a família também garantir a esse filho que é possível, sim, refazer o caminho, fazer outra trajetória, porque ninguém está pronto. Acho que garantir isso é importante também, diminuir um pouco a pressão que o adolescente pode receber. Para os pais, às vezes é difícil, professor Michele, é difícil porque, né, se a gente pegar da minha geração, uma geração passada, os caminhos eles já eram prontos, aquilo era definido. Então, para eles, hoje fica muito difícil de perceber esse jovem que parece que não sabe direito o que quer. Não é que não sabe, tem tantas opções que o medo de errar, para eles é muito grande, o medo de errar, de escolher errado. É como se eles não fossem ter tempo de fazer esse caminho de volta e sempre
sempre, até na aposentadoria, é um tempo de rever, né, e poder recomeçar. Então, assim, fazer o caminho. O que eu percebo no consultório e que eu sinto muito que nós estamos vivendo uma situação de estresse e de ansiedade nesse nível. Alunos do primeiro ano, segundo ano, chegando no consultório com crise de ansiedade, que falta aula por não conseguir, a sensação de que não vai conseguir, e já falando no Enem, entende? Que ainda falta 3 anos, era para estar vivendo este momento aqui da adolescência, de relações sociais, e já está nessa pressão própria dele mesmo, assim, olhando a competitividade de mercado, né? Olhando os colegas que estão fazendo esse caminho de estudar muito. Então, assim, é comum, o que é muito triste, na minha percepção, que tão cedo os jovens estejam sofrendo. Os adolescentes envelhecidos, né? Exato. Exatamente. São sempre preocupações futuras e se esquecendo do presente. Eu tive a oportunidade de conversar com 2 adolescentes de 14 anos que diziam do medo de não conseguir passar no Enem, fazer uma faculdade e garantir o seu próprio sustento e o sustento da família. Vejam onde que está a preocupação. 14 anos. 14 anos. Será que eu vou conseguir passar para ter um curso superior, para conseguir sustentar a minha família? E sofrendo realmente com isso, como a Leni coloca para a gente. Nessa hora a gente precisa, como adultos, eu acredito, né? E também como família, a gente precisa tentar criar um ambiente diferente, né? Trabalhando o relacional, porque a vivência fica tanto no futuro que a gente não vive esse momento presente. Então, resgatar isso. E, assim, os sintomas inclusive, são sintomas físicos que vão ter consequência, estômago, né? Então, pessoas com crise de dor de estômago, dor de cabeça, que parece que já é uma dor de cabeça crônica. Então, são vários sintomas que vai manifestar no físico e que tem tudo a ver com essa pressão social que a gente está vivendo de algum jeito. Nós estamos procurando lá na escola, lidando principalmente com os alunos do ensino médio e pré-vestibular, com 2 linhas que são importantes, os resultados, mas o desenvolvimento socioemocional. Era isso que eu ia te questionar, como a escola lida com isso, né? Isso é imprescindível. O primeiro passo foi aumentar o número de orientadores educacionais, para atender de forma personalizada os alunos nas suas necessidades, suas dificuldades, seus anseios, mas principalmente olhando para aquelas 10 competências gerais da BNCC, que são competências do século XXI. Então, por exemplo, empatia, o desenvolvimento de empatia, de olhar para o outro, porque quando eu olho para o outro também, eu me coloco diante do outro, eu também me reconheço. O desenvolvimento de alteridade se dá muito por esse olhar, né? De se reconhecer no outro também. Cooperativismo. E é claro que para desenvolver isso não basta aulas expositivas, a gente precisa criar estratégia de aprendizagem que eu possa desenvolver comunicação, empatia, cooperativismo, projeto de vida. E isso é um esforço muito grande da escola. Então eu posso garantir resultados, isso é importante que eu tenha esses resultados, mas a sociedade precisa de pessoas boas, serenas, conscientes, solidárias. E para isso a gente cria estratégias que estão além da sala de aula para poder ajudar essa meninada. Você pode falar um pouquinho para a gente, Leão, de como vocês desenvolvem esses aspectos? Quais são as ferramentas que vocês utilizam para conseguir esse desenvolvimento pessoal dos alunos? Eu vou citar um projeto que nasceu na escola, que é o Programa Rumo Certo Saúde para a Vida. Né? Então, nós recebemos pais, às vezes, preocupados e com aquela demanda que muitas vezes você deve receber no consultório também. Né? Eu não sei mais o que fazer. Não sei mais o que fazer, buscando apoio da escola. Então, o programa nasceu para atender 4 pilares, tá? Quase 4 pontos basilares, que são eles: alimentação saudável, né? Sexualidade, prevenção ao uso de álcool e outras drogas e convivência ética. E aí nós temos uma aula por semana e palestras e conversas, roda de conversa, para que a gente possa fazer as tratativas necessárias e criar fóruns especiais para que os alunos também coloquem suas demandas, suas angústias, seus anseios. É um programa que a gente tem conseguido construir principalmente a empatia e cooperativismo entre os alunos. Um outro programa também que nós temos é os Caminhos da Aprendizagem, em que o aluno tenta se conhecer melhor para entender também como é que eu aprendo melhor. Perfeito. E aí demanda um esforço dos educadores, no caso dos professores, coordenação, orientação, de conhecer também o cérebro adolescente. Exatamente. De entender essas
demandas, né, que ocorrem nesse cérebro. Então, o lobo frontal que está sendo formado durante a adolescência, os adultos é que vão dar os parâmetros, porque a ausência de limites, né, de não medir riscos, a falta de planejamento, isso é próprio do cérebro adolescente. A gente tem que dar compreensão a isso e, como adultos que somos, dar os parâmetros para que eles possam seguir de maneira muito mais fortalecida para a vida adulta. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta daqui a pouquinho falando sobre os preparativos para o Enem.